O mundo inteiro tá participando. Todos os pássaros, todos os bichos, tudo. Tá todo mundo participando desse vídeo hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Maria Clara e bem-vindos a mais um vídeo de discussão do canal. Eu vou aqui fazer um vídeo um pouco diferente dos outros dois, mas ainda assim discutindo livros de certa forma. Tá aqui um pouquinho de twist. Eu não sei, tô tentando explicar, mas acho que não tô conseguindo explicar direito. Mas enfim. Então vamos lá. Qual é o grande atrativo das histórias de terror? Vem comigo que é logo depois da vinheta. Desde que eu sou muito pequena, eu gosto bastante de histórias de terror. Sejam elas livros, sejam elas filmes ou séries de TV. Eu assisto e assisto passando mal, mas assisto. Sabe, quando você fecha a mãozinha assim na cara pra fingir que não tá vendo, ou coloca uma almofada, ou pega na mão de alguém, ou acende, ou vê o filme com a luz acesa, sabe? Eu vejo filme de terror assim. Eu tenho medo, mas eu assisto. E aí é aquilo. Por que, gente, quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente gosta de assistir? Não necessariamente a gente assiste quando a gente sente medo. Por que quando a gente vê alguma coisa que a gente tem medo, a gente continua assistindo? Por que mesmo sabendo que temos medo e que talvez tenhamos problema pra dormir à noite, a gente vai assistir filme de terror? Quando eu era criança, inclusive, quando eu via filme de terror com as minhas primas, a gente sempre via, tipo, Procurando Nemo depois, pra dormir todo mundo tranquilo, criança, sem medo. Mas é sério, desde que eu sou muito criança, eu e os meus primos, a gente se juntava pra ver filme de terror. Eu lembro quando ainda existia aluguel na Sky, anos e anos atrás, a gente alugou, juntou dinheirinho pra alugar A Bruxa de Blair. Todo mundo morrendo de medo, mas todo mundo assistindo. E eu sei que pra alguns que estão assistindo isso pode ser uma grande contradição, né? Estar assistindo algo que eu sei que me dá medo, mas continuar assistindo, aquém desse medo, esquecendo esse medo. Mas é um debate que é importante trazer, porque quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu via que eu tinha que entrar num fator muito mais psicológico da coisa. Eu não digo nem da psicologia do material em si somente, mas da psicologia individual de cada um, se eu puder chamar assim, sabe? Da psique de cada um, do eu psicológico, não sei nem se isso existe, de cada ser humano. No caso também do meu próprio psicológico. E porque quando a gente fala disso, é muito bizarro, né? Porque se você, assim como eu, tem esse medo, sabe desse medo, vê coisinhas na pontinha da cadeira, fingindo que não tá vendo, e você deve ter alguém perto de você, da sua família, seus amigos, que falam: cara, mas por que você tá vendo isso? Se você sabe que você sente medo, por que você tá vendo algo que te faz sentir mal? Já pararam pra pensar nisso? E esse é o diálogo que eu quero propor aqui hoje. Por que a gente assiste coisas que nos fazem sentir mal, seja fisicamente ou mentalmente? E antes de eu continuar aqui a falar, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de filmes de terror slashers, necessariamente, tá? Slashers também me fazem ficar com medo, mas nesse momento eu não estou falando de slashers. E o que são slashers, se você não tá familiarizado com o termo? São todos aqueles filmes de matança muito sanguinolenta. Por exemplo, Fred vs Jason, Sexta-feira 13, Halloween. Eu não estou falando desse gênero de filmes de terror. Eu tô procurando falar aqui dos filmes de terror mais humanizados, tipo assombrações, lugares mal assombrados, fantasmas, monstros mais verossímeis. Eu tô falando desse tipo de terror. Por exemplo, o Iluminado, onde você tem um hotel mal assombrado que acaba por corromper a sanidade dos seres humanos que estão ali. Você tem também Assombração da Casa da Colina, que é um livro que eu li recentemente, que inspirou bastante esse vídeo, realmente. E é uma série que eu amo, e a primeira adaptação eu também gosto, embora seja ruim. Também tô falando de O Cemitério, do Stephen King, que fala sobre um pai desesperado que faz loucuras pra conseguir o próprio filho de volta. E até, é claro, muitos outros contos. Por exemplo, tem elementos de O Retrato de Dorian Gray que podem ser considerados terror, embora o livro seja uma fantasia, sabe? Eu tô falando desse tipo de história. E mais uma vez eu trago aqui um questionamento. Por que nós nos sentimos tão atraídos por coisas que nos assustam? Eu tô assumindo aqui total responsabilidade também pela parte que me cabe, tá bom? Ou seja, eu sei que eu me assusto com aquilo, como eu já falei desde o início, eu sei que me faz mal, então eu assumo aqui a minha responsabilidade. Ah lá a obra. Ah lá! Então eu tô aqui assumindo a responsabilidade que me cabe, mas pra poder fazer esse vídeo, na hora que eu tava fazendo o roteiro, eu vi que eu precisava entrar muito mais no meu psicológico. Eu tava entrando mais no psicológico, nas metáforas psicológicas das obras em si. E eu vi que o roteiro não tava meio que fluindo. Aí eu falei, bom, eu preciso aqui agora, nesse tema específico, entrar muito mais no meu psicológico, na análise psicológica dos seres humanos, e principalmente nas teorias cunhadas por Freud, e no que Freud estudava. E foi aí que eu vi que realmente tem 3 termos essenciais que o Freud estudava, acho que ele foi até que cunhou, mas eu não tenho certeza,
coisa que são essenciais para esse vídeo, que é o id, o ego e o superego. O id é o componente inato dos seres humanos, ou seja, a gente nasce com ele. Ele é inerente? Enfim, ele faz parte da gente. Ele reflete os nossos desejos, vontades e pulsões primitivas, ou seja, o nosso âmago, o que está realmente no nosso interior. Então ele é formado principalmente pelos instintos e desejos interiores da gente, o que a gente reprime muitas vezes. Ou, no caso de Freud, né, como ele chamava, os desejos orgânicos pelo prazer. Agora, o ego surge a partir da nossa interação, a interação do ser humano com a realidade, adequando os nossos instintos primitivos, o id, com o ambiente em que a gente vive. Também é chamado de princípio da realidade. Ele é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique, procurando regular os impulsos do id, ao mesmo tempo em que os satisfaz de forma menos imediatista e mais realista. É graças ao ego que a gente, enquanto ser humano, consegue manter a sanidade da nossa personalidade. Agora, o superego é um pouquinho mais complicado. O superego se desenvolve, como o nome já deixa bem claro, a partir do ego. Ele consiste na representação dos nossos ideais e valores morais e culturais, atuando como um conselheiro para o ego. Ele nos alerta sobre o que é ou não moralmente aceito, segundo os nossos próprios princípios. Então ele é um pouquinho maleável, porque, por exemplo, dependendo de quem eu for e de como viver a minha vida, o que é moralmente aceito para mim não é moralmente aceito para outra pessoa que tá vivendo do meu lado. Então ele é aquilo, ele vai se adequando ao que você acha que é moral ou imoral. Em suma, o id, o ego e o superego são os 3 pilares da personalidade humana. Só que, dentre essas todas, Freud ainda dizia que a mais consciente era o ego. Então é aquilo que eu falo. O importante para esse vídeo vai ser o id e o superego. Porque o id e o superego, eles meio que são completos opostos, mas que se complementam. E agora que eu já consegui embasar um pouquinho mais esses termos para vocês, e com eles em mente, é muito interessante observar a forma como a gente se relaciona com essas histórias de terror em questão, não é? Tem outro questionamento que eu queria trazer aqui agora, que é, ao assistir essas obras, mesmo sabendo que a gente se sente mal, aonde é que a gente tá tentando chegar? O que a gente tá tentando alcançar? E durante a pesquisa para esse vídeo, eu encontrei alguns estudos de psicólogos e psiquiatras muito interessantes. Um deles, inclusive, é um psicólogo e também teórico chamado Jeffrey Goldstein. E no estudo dele, ao longo de vários anos de carreira, ele afirma que os seres humanos assistem e leem coisas que os aterrorizam por diversos motivos. Pode ser por ser uma distração do cotidiano, pela gente querer se distanciar da nossa realidade, pra gente querer apenas se distrair, nos desafiar, testar nossos limites. Tem vários motivos que ele vai listando ao longo do estudo dele. Então, o maior ensinamento que eu tirei disso tudo é: nós escolhemos nos entreter com aquilo que nos afeta, seja positivamente ou não. Muitos teóricos ainda dizem que os monstros do entretenimento, né, nos fazem experienciar algumas emoções e liberar adrenalina de uma forma distante e um tanto quanto segura. E se por acaso, né, a gente achar que a experiência está se tornando real demais, é o que eu falei, a gente pode virar pro lado, botar a TV no mute, fechar o livro, jogar ele longe, botar no freezer se você for o Joey de Friends, ver por entre as frestas do dedo, pegar uma almofada, se enroscar em alguém, apertar uma mão. Você consegue criar barreiras físicas entre você e aquele medo, e a origem daquele medo. E falando tudo isso aqui agora, é importante também levantar um outro questionamento que eu deveria ter feito no início desse vídeo, mas né, às vezes eu me embolo nos meus próprios roteiros, que é um questionamento bem simples. Por que será que as histórias mais bem-sucedidas e as que mais atraem o público em geral são aquelas sobre fantasmas, assombrações, monstros grotescos e muitas vezes verossímeis? Alguns até inverossímeis, dependendo do monstro que você estiver olhando. Aí que a gente entra cada vez mais na psique de cada ser humano. Porque, nesse caso específico, a gente precisa falar sobre fatores e traços da personalidade de cada um. Ou seja, alguns fatores e traços da personalidade individual têm relação direta com a forma e com o que nos relacionamos. Então, elas afetam diretamente o nosso comportamento em relação a histórias de terror, por exemplo. Nesse caso específico, eu tô falando das formas como a gente escolhe enfrentar as ditas ameaças, sejam elas reais ou imaginárias. Então aí a gente divide o ser humano em 2 tipos, de acordo com a psicologia, claro, entre repressores e sensibilizadores. Sensibilizadores costumam se aproximar deliberadamente de situações ditas como problemáticas, chegando até a confrontá-las muitas e muitas vezes. Ou seja, eles são mais imbativos, eles não têm medo de confrontar o que os assusta, o que os faz sentir medo,
que se colocam numa posição desconfortável. Já os repressores buscam evitar esse confrontamento, são mais retraídos, somatizam mais as coisas pra si. Sensibilizadores geralmente se sentem mais atraídos por histórias de terror e horror. Repressores buscam evitá-las. Mas é por isso que nesse vídeo eu não tô falando de slasher, porque nesse caso específico ele leva em consideração slasher. E aí eu entendo. No caso, eu sou muitas vezes uma repressora, por exemplo. Eu somatizo muito as coisas e aí eu acabo passando mal, ficando doente. Mas mesmo assim eu sou atraída por histórias de terror. Mas é aí que tá. Eu sou atraída por histórias de terror que tem um quê humano. Por isso que eu disse de assombrações e de fantasmas, porque a maioria dessas histórias também é uma metáfora para distúrbios mentais e para a forma como a gente lida com os nossos problemas no dia a dia. Mas, seja você um repressor ou um sensibilizador, é inegável o nível de atratividade que as histórias assombradas têm. Mesmo você assim, eu não gosto de assistir. Mas assim, às vezes você assiste, não assiste? Você não precisa ser viciado nessa história para falar que ela é atrativa para você. Você não precisa ver um filme de terror a cada dia ou a cada fim de semana pra falar que ela é atrativa. Porque nessas obras em especial, por mais que ainda exista a barreira da ficção entre a gente e aqueles personagens, o nosso subconsciente vai acabar se vendo extremamente inserido e próximo daquela narrativa. Vocês lembram que no início do vídeo eu citei A Assombração da Casa da Colina e O Iluminado? Esses dois livros, eles falam muito sobre lugares teoricamente assombrados, mas eles lidam com pessoas assombradas por seus próprios monstros, sejam ele vício, ou doenças mentais, ou distúrbios, ou transtornos. São pessoas que naturalmente não são ditas normais, que vão para um lugar dito como assombrado, e aí você vê a relação daquele local com eles. É como se eles vivessem em simbiose, que um local assombrado precisasse de uma pessoa assombrada, mas quando na verdade o local assombrado nessas histórias é só uma metáfora sobre a mente dos próprios personagens. De acordo com os preceitos do id, do ego e do superego, é como se o nosso subconsciente nos visse ali naquelas histórias e ajudasse a gente de uma forma muito obscura e muito louca a enfrentar nossas próprias assombrações através de um tipo de processo catártico maluco que só o nosso cérebro e o nosso subconsciente entendem, que talvez a gente, enquanto telespectador, enquanto leitor ou enquanto ouvinte, dependente da história, não consiga assimilar ali na hora. Ou seja, liberamos junto com a nossa adrenalina que a gente sente enquanto a gente passa esse medo, algumas emoções e sentimentos que poderiam estar ali reprimidos dentro da gente. É claro que eu não tô dizendo que assistir ou ler alguma coisa é uma cura ou é uma regra geral. Eu só tô falando aqui que isso de fato acontece e que esse é o grande atrativo que o nosso subconsciente sente ou tem por essas histórias específicas. É esse o questionamento que eu tô querendo trazer aqui hoje. Pode ser esse o grande atrativo pra você. E ao longo de terapias e de estudos que eu mesma fiz aqui comigo, me questionando, eu descobri que esse é o grande atrativo pra mim, sabe? É isso que me atrai nessas histórias. Por mais que algumas histórias sejam muito bem elaboradas e tenham metáforas ali muito bem escondidas, por sinal, sobre problemas e distúrbios mentais disfarçados de lugares assombrados, a conexão pra mim ainda é palpável e muito real. Muitas das experiências mais angustiantes que eu tive com essas séries, ou com esses livros, ou com esses filmes, vem disso. Por exemplo, enquanto eu assistia A Maldição da Casa Rio na Netflix, ou enquanto eu lia O Iluminado e lia o livro A Assombração da Casa da Colina, eu me sentia exaurida fisicamente, desgastada, angustiada. A minha ansiedade ia para um nível estratosférico. Eu me sentia fisicamente mal. Mas sempre que eu chegava ao final, que eu encerrava o livro, ou que eu encerrava o filme, ou que eu encerrava a série, eu me sentia mais leve, liberada. Mas não porque o filme tinha acabado, ou o livro tinha acabado, e além da obra ter acabado, sabe? Será que não foi, então, uma catarse involuntária do meu subconsciente que aliviou as coisas que eu reprimia ali, os sentimentos que eu reprimia, que eu somatizava no meu corpo? É como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, sabe? Como se eu tivesse tirado um elefante das minhas costas, como se a tensão nos meus ombros e nos meus nervos tivesse diminuído. É muito, muito, muito esquisito. Então eu falei aqui e é aquilo. Eu vou terminar esse vídeo com uma pergunta pra você. Um questionamento muito sincero. Por favor, me respondam aqui, ou no Twitter, ou no meu Instagram, onde vocês acharem melhor. Qual foi a sua última experiência com séries, livros ou filmes de terror e horror que te fez sentir, assim, tudo e mais um pouco? Todo aquele mix de emoções. E como você se sentiu quando você terminou de ler e terminou de assistir?
Qual foi o sentimento que ficou? Como você se sentiu, tanto física quanto mentalmente? É isso, gente. Esse vídeo de discussão foi um pouquinho mais curto que os demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho, assim, desse desabafo, meio que conversa, meio que discussão, não sei, sobre histórias de terror e horror e o porquê gostamos delas. Tchau, gente. A gente se vê na próxima.